Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Espero que estejam animados aí para continuar os estudos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo sobre a igreja que abrange aquelas pessoas que vão crer em Cristo Jesus, dentre todos os povos, línguas, raças e nações. Então, vimos nas aulas anteriores que o Espírito Santo foi derramado, né? Nesse gráfico aqui a gente estudou alguns textos, Ezequiel, Joel e Atos, e vimos que a partir do derramamento do Espírito Santo naqueles primeiros judeus convertidos, que o fato deles serem capacitados a darem o testemunho a respeito das coisas de Deus e do Senhor Jesus Cristo em línguas estrangeiras foi pulverizando e ramificando o testemunho de Deus em várias nações. Muito bem, a partir do momento que o Espírito Santo habita nas pessoas, né, o Espírito Santo começa a nos encher de várias capacidades para que nós possamos viver a vida espiritual e nos relacionarmos corretamente com Deus. E isso tem a ver com a obra de santificação. É uma santificação que tem que ser progressiva, na medida em que o Espírito Santo vai atuando em nós, ele vai nos ensinando a deixarmos os pecados para trás e nos revestindo agora de uma nova natureza, nos apropriando dessa nova natureza divina que nos é propiciada por esse novo nascimento, por esse derramar do Espírito, e nós vamos aprendendo a viver como filhos de Deus. Então tem uma série de textos que falam da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. E esse gráfico maior em rosa aqui, irmãos, ele destaca vários verbos de ação que demonstram como que o Espírito Santo age de maneira tão rica e completa na vida daqueles que vêm a crer. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é gerar em nós a fé salvífica. Ele vem soprar, ele vem sobre nós e ele vem atuar em nós, no nosso homem interior, para que nós possamos ter a fé correta que nos leva à obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A Bíblia chama esse evento de novo nascimento, tá bom? É esse gráfico que está aqui, ó, irmãos, onde nós temos a descrição aqui no Evangelho de João, capítulo 3, a gente vai ler esse texto e esse texto vai dar algumas informações para nós de como isso acontece, tá bom? Então vamos ler o texto aqui, daqui a pouco eu comento ele. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui está a expressão, irmãos, nascer de novo, né? Então Jesus está falando isso para aquele fariseu chamado Nicodemos e agora ele vai explicar o que significa nascer de novo. No primeiro momento, Nicodemos estranhou e tentou ter um discernimento carnal, um discernimento terreno a respeito do que vem a ser nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, tá bom? Então o Senhor Jesus está começando a falar para Nicodemos aqui o seguinte: olha, não é que você vai nascer de novo de uma mulher, não é isso. Mas você nascer de novo significa entrar no reino de Deus, significa ter acesso à pessoa de Deus, voltar a ter relacionamento com Deus. E isso só vai acontecer se o Espírito Santo vier sobre você e habitar em você. É isso que quer dizer esse versículo. E a expressão que ele usa aqui é nascer da água e do Espírito, tá bom? A água também é um elemento que muitas vezes está ligado
a pessoa do Espírito Santo, está ligado ao batismo, que quer dizer purificação, tá? Então, o elemento da água é aquilo que vem purificar, aquilo que vem limpar. E esse elemento, ele nos remete à pessoa do Espírito Santo, que é aquele que, uma vez vindo sobre o crente, estando sobre o crente, estando no crente, ele vem nos purificar dos nossos pecados. Tá bom, irmãos? Vamos ver mais um pouquinho do texto aqui. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, passa a ser um homem espiritual. Um homem que agora tem acesso ao Espírito de Deus. É um homem que antes tinha o espírito morto e agora o espírito é revivificado. Não se surpreenda, disse Jesus, se pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. E aí ele vem de novo falar de um elemento que a gente já está acostumado. Ó, o vento sopra onde quer. Traduzindo, ele fala o Espírito Santo, ele vai aonde ele quer e ele atua nas pessoas que ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aí o Senhor Jesus está falando dele próprio. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, e aí você vai ter que ler lá atrás, tá bom, irmãos? Para poder saber qual que é esse episódio, mas é um episódio que Deus iria castigar o povo por causa da libertinagem que eles praticaram, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o povo lá embaixo estava praticando imoralidades. Deus mandou juízo, só que Deus deu um escape e falou: Moisés, levanta o seu cajado que vai se transformar numa serpente. Quem olhar para essa serpente, quem olhar para essa cajado que você está levantando, vai ser salvo. E quem não fizer isso, será morto e será condenado. Então aqui ele está fazendo um paralelo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Senhor Jesus estava falando de uma maneira aqui um pouco difícil, mas estava apontando para a crucificação dele. Aquele que olhar para a cruz de Cristo e crer que naquela cruz ele estava pagando o preço da culpa dos seus próprios pecados, dos pecados dos homens, né? Esse homem será salvo, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus está trazendo elementos aqui nessa conversa que a princípio eles podem parecer que um não se associa com o outro, mas ele está falando que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Isso acontece pela ação do Espírito Santo e isso está vinculado à fé que a pessoa deposita na obra que Jesus Cristo fez na cruz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está talvez o versículo mais famoso da Bíblia, tá bom? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o único gerado, diretamente do Pai, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Ele está falando do seu primeiro ministério terreno, quando ele veio como Cordeiro de Deus, que leva a culpa pelo pecado de todos aqueles que creem. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio
de Deus, tá bom? Então, o nosso texto é esse bloco aqui, do versículo 1 ao 21, onde claramente o Senhor Jesus está falando o seguinte: Nicodemos, você quer ver o reino de Deus? Você quer participar do reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Não é um nascimento que vem da vontade dos homens, nem por um processo natural. Você não vai virar um bebezinho de novo no ventre da sua mãe, mas o Espírito Santo tem que vir sobre você e ele tem que levar você à fé em mim, no Senhor Jesus. A fé naquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. E a partir disso, sendo essa fé gerada em você, você nasce de novo e se torna filho de Deus, tá bom? Então, irmãos, o novo nascimento no Novo Testamento, né, nas Escrituras é isso, tá bom? O vento sopra onde quer, o Espírito Santo vem repousar sobre aqueles e habitar naqueles a quem o Pai predestinou para serem salvos. Se vocês acompanharem comigo aqui nesse gráfico maior, ó, o que a gente fez agora é esse primeiro trecho aqui, ó. Os filhos de Deus que são gerados pelo Espírito Santo, tá bom? E o que vai acontecer agora, uma vez que a pessoa nasceu de novo, não importa se ela tem 5 anos de idade, 15 anos de idade, 25 anos de idade, 31 anos de idade, 60, 70, 80. Em algum momento da vida dela, o Espírito Santo atua na vida dela e levou ela à fé salvífica, ela nasceu de novo, tá bom? Agora, o tempo que resta para essa pessoa aqui nesse mundo, o Espírito Santo vai encher essa pessoa do conhecimento de Deus e vai começar a transformar essa pessoa numa pessoa semelhante a Jesus, no que diz respeito ao conhecimento da pessoa de Deus e no desejo, na vontade de obedecer a Deus. Isso é o que nós chamamos de santificação, tá bom? Esse é o propósito. Deus nos salva para um propósito maior de glorificá-lo e nos relacionarmos com Ele eternamente, assim como o Senhor Jesus já o faz. E esse processo, enquanto nós estamos nesse corpo aqui ainda de natureza também adâmica, nós ainda não nos despojamos por completo desse corpo, nós estamos sendo revestidos pela obra do Espírito Santo, a obra que nos regenera, a gente já vai ver o que significa isso, e aos poucos, de glória em glória, conforme o Espírito Santo vai nos convencendo dos nossos pecados, ele também vai nos convencendo de abandonarmos esses pecados e vivermos uma vida de santidade progressiva, nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Isso que eu estou falando de nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo é o livro de Romanos, que trata aqui no capítulo 8. Eu vou pegar só um versículo, irmão, versículo 29, onde isso está ali sintetizado, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Pois aqueles que de antemão... Deixa eu ler o 28 também, vai, para contextualizar melhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, tá bom? Então isso é a obra que o Espírito Santo está fazendo continuamente. A primeira obra, ele nos gerou pela fé em Cristo. Ele nos tornou filhos de Deus. Ele veio habitar em nós, ele foi derramado sobre nós, ele está em nós e ele está agora reconstruindo em nós a imagem do homem celestial. O homem carnal está sendo mortificado e o homem espiritual está sendo edificado, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o que significa regenerar, que é uma expressão que Tito usa no seu livro, e eu já vou explicar o que significa regenerar. Vamos pegar Tito, capítulo 3, versículo 5, eu vou ler do 1 ao 5, ou do 1 ao 6 talvez, e o irmão já vai entender. Lembre a todos que sujeitem-se aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tito está dando instruções ali para as pessoas, tá bom? Na verdade é o apóstolo Paulo escrevendo a Tito para que Tito dê instruções às pessoas da sua igreja. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes.
vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando a Tito que todo homem, antes de nascer de novo, antes de receber o Espírito Santo, do Espírito Santo ser derramado sobre a pessoa e vir trabalhar no homem interior, né, no coração dessa pessoa, todos nós pecávamos. Tá? Mas ele está falando agora não pode ser mais assim. Aquilo que nós fazíamos no passado de maneira pecaminosa, nós agora que nos convertemos a Deus, nós temos que fazer o oposto, tá bom? Mas quando se, olha aqui, ó, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, deixa eu destacar aqui, ó, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, tá bom? Olha aqui, ó, ele nos salvou pelo lavar, tá vendo? Todo aquele que não nascer da água, que não for purificado, que não for santificado, que não receber o Espírito Santo, esse não vai entrar no reino dos céus, não vai ver o reino dos céus, não vai participar do reino de Deus, não vai ter comunhão com Deus. Então o Espírito Santo está fazendo isso. Ele está nos lavando, tá? De que forma? Nos regenerando e nos renovando. O Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deixa eu ler só o último aqui. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, porque Deus escolheu fazer isso, não porque nós tivemos algum mérito, ele acabou de falar isso aqui no versículo 5, ó, não por causa de atos de justiça praticados por nós, tá? Mas foi por causa da graça, nos tornemos seus herdeiros, filhos de Deus, tendo a esperança da vida eterna, tá bom? E aí você vai falar para mim, mas o que é regenerar? O que é renovar, tá? Tá aqui, ó, muito simples. Quando você não souber o significado de uma palavra, procura um dicionário, tá? Muitas vezes o dicionário já vai elucidar isso para você. Se você colocar aqui no Google regenerar, vão aparecer vários dicionários. Eu peguei um aqui, ó, o que significa regenerar? Gerar, olha aqui, ó, gerar ou produzir novamente, formar-se de novo. A ação do organismo regenera as células. Está dando um exemplo aqui, né? Dar nova vida, revivificar. Percebeu como é simples? O significado de regenerar é gerar de novo. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é uma expressão que está lá em Efésios capítulo 2, e Deus, por meio da ação do Espírito Santo, nos regenera, ele gera de novo. Ele vem vivificar aquele homem que estava morto no seu espírito, entregue e escravizado ao pecado, vivendo nas trevas, sem acesso a Deus, e o Espírito Santo agora começa a encher esse homem a partir da fé salvífica que nos leva a depositar nossa confiança de perdão de pecados e de vida eterna por causa da obra de Jesus Cristo, e o Espírito Santo então começa a nos encher e nos capacitar para entender as coisas espirituais, para viver a verdadeira vida espiritual, e de maneira progressiva ele vai nos santificar, nos dando inúmeras capacitações para vivermos essa vida espiritual, até o momento em que seremos, de uma vez por todas, transformados na glória, num corpo totalmente celestial, onde ele vai ter ação e domínio completo, e nós não pecaremos mais. Por ora nós ainda pecamos, mas o Espírito Santo vem, nos convence do pecado, nós nos arrependemos e seguimos em frente. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai habitar de maneira plena, e o domínio dele sobre nós, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas atitudes, será completo, e nós não mais desobedeceremos a Deus em nenhuma hipótese e circunstância, tá bom? Mas agora a gente está no começo do processo, tá? Então o Espírito Santo gera os filhos de Deus, ele está nos recriando a imagem de Jesus e ele está nos regenerando, tá bom? No próximo bloco a gente vai ver mais algumas atuações do Espírito Santo
dentro desse processo de santificação. Eu te vejo daqui a pouco. Até mais.